Esse é o Silva. Mesmo na hora do almoço, ele não para de estudar. Olha só quem está falando. Até parece que eu nunca peguei você aqui estudando no intervalo do serviço. Na verdade, Silva, eu percebo quanto é importante para minha carreira essas horas de estudo aqui, ó. Por que você está falando isso? É que eu tenho percebido que o pessoal da minha empresa sabe muito sobre elementos de máquinas, mas na verdade, eles sabem pouco em ler e interpretar a representação desses elementos no desenho técnico-mecânico. Essa é uma habilidade indispensável. Não é possível ser um bom profissional em mecânica sem ela. Olha só, Silva, chegam os desenhos com as encomendas e as pessoas não sabem nem ler nem interpretar o desenho técnico, bal, né? O Tito tem toda a razão. Para resolver esse problema, o melhor é praticar a leitura e a interpretação dos desenhos dos conjuntos mecânicos. Por isso, nessa teleaula, você vai aprender a interpretar legendas de desenhos técnicos de conjuntos mecânicos e de componentes. Se você já percebeu a importância do desenho técnico na sua carreira, preste atenção que a teleaula de hoje está começando. E aí, Ananias, o que tá fazendo? Consertando a furadeira? Não, estou consertando esse conjunto mecânico que me faz uma falta incrível. Eu não posso ficar com ele muito tempo parado, porque senão quem para de trabalhar sou eu. E aí, já viu, né? Conjunto mecânico? Para mim isso aí sempre foi furadeira. É claro que é uma furadeira. Afinal, todo conjunto mecânico é a reunião de peças que são montadas com a finalidade de executar uma determinada função. Já sei. E a finalidade desse conjunto mecânico é furar placas de metal, peças, essas coisas, é isso? Muito bem, Caio. Tô vendo que você vai virar um especialista em conjuntos mecânicos. Me diz uma coisa, Ananias. É muito difícil substituir essas peças danificadas nesse conjunto mecânico aí, nessa furadeira? Claro que não. Para substituir as peças que estão danificadas, eu só tenho que seguir esse desenho. Dá uma olhadinha nele. Agora, para falar em detalhes sobre esse desenho, nada melhor do que a gente escutar quem entende do riscado. Os desenhistas Miguel e Ângela. Então vamos lá. Tanto os desenhos de conjuntos mecânicos como os desenhos de componentes, eles são traçados em folhas de papel, normalizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E nesses dois tipos de desenhos, existe um espaço com o termo legenda, olha só. E é na legenda que fica a identificação da peça ou do conjunto correspondente, além de especificações relativas à peça desenhada. Esses dois tipos de desenhos são os chamados desenhos para execução. Eles são muito importantes porque eles são os desenhos definitivos. Eles fazem parte da solução final do projeto. Mas, Silva, esse desenho para execução é tão importante assim? Então, eu vou te explicar. Imagine que você tivesse que visitar um parente que mora num lugar onde você nunca foi, numa rua que você não sabe o nome direito, num bairro que você não conhece, que você não tivesse sequer um mapa para se orientar. Como é que você faria? Eu não ia visitar parente nenhum assim. Na verdade, eu acho que eu não conseguiria nem sair do lugar. Pois então, sem os desenhos para execução, você não sairia do lugar. Como são eles que trazem todas as informações necessárias para fabricar uma peça, sem ele, você não teria muito o que fazer. Claro que eu não teria muito o que fazer. Afinal, como o desenho para execução é o desenho de conjuntos e componentes, ele contém indicações de forma, tamanho e estado de superfície. E tudo isso é representado em folhas normatizadas de acordo com normas próprias. E essa furadeira, Ananias? Também está representada em folha normalizada, de acordo com normas próprias? Claro que sim. E já que você falou em representação, sabe como é feita a representação de desenhos para execução? Para falar a verdade, não muito bem. A descrição técnica para a produção de máquinas ou estruturas metálicas é dada por um conjunto de desenhos, como aqueles que estão naquela pasta vermelha ali. Pega para mim, por favor. São esses aqui, Ananias? Estes mesmos. Neles você vai encontrar todas as informações necessárias para a produção de uma máquina ou uma estrutura metálica. É mesmo, Ananias. Olha, nesses desenhos tem todas as informações sobre as máquinas. E agora vamos ver tudo o que esses desenhos trazem. Nesses desenhos, o profissional da mecânica encontra a representação gráfica completa da forma de cada peça, as dimensões de cada peça,
notas explicativas gerais e específicas sobre cada desenho. E essas notas trazem especificações de material, tratamento térmico, acabamento, enfim, tudo. E cada desenho traz ainda uma legenda que descreve as relações de cada parte ou peça com as demais. Isso sem falar na lista de materiais. Ô Silvio, é uma boa essa história dos desenhos técnicos terem o mesmo jeitão. Ah, o mesmo padrão, você quer dizer? É. Ah, claro. É mesmo muito bom que os desenhos para execução sigam à risca as normas técnicas, claro. Bom, mas peraí, essa normalização só diz respeito ao papel? Não, nada disso. Não só as folhas são classificadas de acordo com o formato, como também o tamanho e as margens das folhas são padronizadas. Bom, mas quais são as características principais desse papel normalizado que você está falando? Bom, Titão, para falar sobre o papel para desenho, eu acho melhor falar um pouco do formato série A. Olha aqui. Quer ver? Este daqui é um papel padrão para desenho. Esse aqui é o A0. Bom, mas qual é o tamanho desse papel A0? O A0 tem 1 metro quadrado de área. E os lados medem 841 milímetros e 1.189 milímetros. E qual o tamanho dessas outras folhas aqui, Ananias? Olha, esses outros formatos são o resultado das divisões seguidas do modelo A0. Como assim? É o seguinte, o modelo A1 é o resultado da divisão do modelo A0 em 2. O A2 é a mesma coisa em relação ao modelo A1 e assim por diante. E essas divisões não acabam nunca mais. É claro que acabam, né? O menor modelo é esse aqui, ó. É o A4. É só você pensar um pouco que você vai entender bem como funciona. Acho melhor eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco para entender como, a partir da folha de papel A0, surgiram os tamanhos das outras 4 folhas de papel para desenho. Bom, com A0 medindo 841 por 1189, se eu divido ao meio no sentido vertical, vou ter a medida de A1. É isso. A medida de A1 será de 594 por 841. Agora eu só preciso repetir este procedimento para descobrir os outros tamanhos de papéis para desenho. Então quer dizer que se eu dividir A1 em 2 partes no sentido horizontal, vou encontrar a medida de A2. Essas medidas são 420 por 594. Pelo jeito, estamos indo muito bem. Continuando, se eu dividir A2 em 2 partes no sentido vertical, vou achar A3, cuja medida será de 297 por 420. Muito bem, agora só falta chegar à medida de A4. Para achar isso, eu só preciso dividir A3 em 2 partes no sentido horizontal. Assim, finalmente, eu chego ao A4, com a medida de 210 por 297. Olha, uma coisa é importante. Qualquer que seja o formato da folha, devem aparecer impressos os seguintes elementos. As margens são limitadas pelo contorno externo da folha e pelo quadro. O quadro limita o espaço para o desenho. No canto inferior do quadro à direita do papel, deve ser reservado um espaço para a legenda. Agora, um detalhe importante. As folhas de desenho podem ser utilizadas tanto na posição horizontal como na posição vertical. De um jeito ou de outro, tanto no desenho de conjunto como nos desenhos de componentes, a interpretação da legenda faz parte da interpretação do desenho técnico. Agora, nos formatos menores, como esse aqui, que é o A4, a legenda pode ocupar todo o canto inferior da folha. Silva, nada como uma boa pausa para o almoço para a gente voltar ao trabalho com força total. Bom, então já que você está com toda essa disposição, é você mesmo que eu vou requisitar para me ajudar na revisão de alguns conjuntos mecânicos. Bom, você pode contar comigo quando é que se trata de uma boa revisão de máquina. Afinal de contas, uma boa revisão, você sabe que para mim é o primeiro passo para melhorar a qualidade. Entenderam agora porque eu digo sempre que esse menino vai longe? E ainda por cima eu aproveito para aprender um pouco mais sobre esses conjuntos mecânicos. Ué,
E quem disse que você já não conhece os conjuntos mecânicos, Tito? Pode ser com outro nome, mas com esse nome eu nunca vi. Tito, máquinas e dispositivos são exemplos de conjuntos mecânicos. Agora eu sei o que são conjuntos mecânicos. Uma máquina é formada por um ou mais conjuntos mecânicos. No conjunto mecânico, cada peça tem uma função e ocupa determinada posição. Torno mecânico, furadeira e fresadora são alguns exemplos de máquinas. Elas são conjuntos mecânicos porque são constituídas de várias peças unidas entre si. Não só uma máquina é feita por um conjunto de peças. Não? E o que mais? Além de máquinas como essa furadeira, é formada por um conjunto de peças. Olha, um dispositivo também é formado por um conjunto de peças. Agora, um dispositivo pode ter uma função isolada ou ser colocado numa máquina para executar determinadas funções. Quer ver uma coisa? A morsa, o graminho e o dispositivo para tornear esfera são bons exemplos de dispositivos que exercem uma função isolada de máquinas. Por outro lado, a placa universal do torno, o mandril da furadeira e o cabeçote da fresa são exemplos típicos de dispositivos que só funcionam quando acoplados a determinadas máquinas. Como você pode ver, Caio, um conjunto mecânico pode funcionar como um subconjunto quando seu funcionamento depende de outros conjuntos. Legal. E para que tudo que você viu aqui funcione muito bem na sua carreira, que tal a gente dar agora uma boa revisada? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo o que é um conjunto mecânico. Viu que os desenhos técnicos dos conjuntos mecânicos e de seus componentes são feitos em folhas normalizadas. E que a legenda identifica a peça, além de trazer especificações relativas à peça. Por fim, você acompanhou alguns exemplos de conjuntos mecânicos que são as máquinas e os dispositivos. Bom, agora é com você. E para não esquecer nada do que a gente acabou de aprender até aqui, o melhor a fazer é resolver todos os exercícios que estão no seu livro de estudos. Mas não deixe para amanhã não, viu? Porque na próxima teleaula a gente está de volta com mais informações. Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.